tudo é possível mesmo na vida, essa incrível viagem no tempo, ele veio por causa das histórias que eu contava todas as noites para o meu filho mesmo, para o Lucas, não é? E quando ele tinha 5 para 6 anos, me veio a ideia, justamente junto com ele, justamente como começa o livro. Lucas, está na hora de dormir, vai escovar o dente, vamos lá, vou contar a história. Pensando nesse momento tão mágico para mim, para ele, no meio do cotidiano da vida, do cansaço da noite e ao mesmo tempo querendo que esse momento mágico desafiasse aí os limites do tempo, foi que eu justamente quis de alguma forma contribuir para deixar a alegria daquele momento e o significado tão grande de todas as noites e todos os dias, de alguma forma, contar histórias para o meu filho, não é? Algo que se repetiu, eu também ouvi histórias na minha família, e como isso foi importante para mim, foi falar desse momento para outros pais, para outros educadores, não é? A gente separar um tempo para estar com o filho ou com um aluno no meio da correria da vida e justamente a gente poder fazer a síntese daquilo que é real e daquilo que é fantasia, né? E a partir disso a gente criar novas histórias. E para falar também da gente resgatar as histórias, nós sermos os contadores de histórias, algo que se perdeu às vezes, né? A criança pequena agora recebe um tablet ou um celular e agora, se ela tiver que abrir um livro de história, ela vai abrir assim. E quem é o outro que está por trás dela? Quem é o outro que está falando que a sensação é: nossa, encontrou o escravo, encontrou o pirata. Como é que é essa sensação dela aprender isso, esse sentimento? Aprender a ler emoções, aprender livros, aprender a ler a si mesmo. E falar que qualquer um pode ser o herói da história. Aqui no livro é uma criança, que é um herói entre aspas, não é? E ele conhece, não tinha esse objetivo o livro no início, de ter também esse sentido tão didático, mas ele interage com vários personagens da nossa história, e os personagens eles estão muito humanizados. O Benedito Calixto, ele é mais atrapalhado, ele faz com que as folhas se percam, enfim, ele encontra o Bacharel da Cananéia, encontra vários personagens, o José Bonifácio, e todos eles estão muito humanizados, eles não são pessoas, vultos históricos, pelo contrário, o Lucas, a criança, interage com eles, não é? E justamente às vezes os perseguidores, ou os mais simples, ou os animais, é que vão tirar o Lucas da passividade. Como na vida, às vezes os bandidos, não é bem esse sentido de bandidos, mas aqui na história, aqueles que fazem com que ele descubra as suas forças, não é? E também é uma forma de lutar contra aquilo que é injusto, né? E também resgatar aquilo que foi esquecido. Ele viaja por várias cidades aqui do litoral paulista, não é? Viaja desde 5.000 anos atrás, com homens primitivos, e ele vem parar até agora, no presente. Não é isso? E é uma forma também de falar da riqueza que não é dessa região, é do Brasil, não é? São personagens que foram relevantes na história do nosso país, não é? E com quem ele interage, e também desde escravos, desde a Baquita, Anastácia, heróis da mitologia, enfim, há uma riqueza de personagens, mas ao mesmo tempo estes não são mais importantes do que o homem comum, do que uma criança comum, do que os animais que também os ajudam, não é? Acho que tem um pouquinho a ver também com a minha formação em psicologia, não é?
de querer resgatar esses elementos do inconsciente e fazer com que essa questão do tempo esteja muito presente. E até uma cena interessante, que como ele viaja no tempo, ele encontra os seus bisavós e a sua avó e consegue pegá-la no colo. Eu escrevia sobre psicologia, sobre educação, sobre professor, sobre mulheres, enfim. Mas o meu filho me tornou escritora de livros infantos juvenis. E o cuidado que se deve ter com a linguagem é muito grande, e porque precisa incluir o ponto de vista da criança também sobre o mundo. E ao mesmo tempo, a ilustração junto com o texto merece um cuidado todo especial, porque para fazer com que a criança, assim como os sonhadores, como os cientistas, vejam inclusive aquilo que às vezes parece não estar na cena, mas está escondido aqui. O livro também deu origem a um projeto pedagógico, Nossa História, Nossa Gente, voltado para os educadores de todo o Brasil, com noções de história, geografia, ética, ciências e também com temas transversais que podem ser utilizados em várias disciplinas e enfatizando essa transdisciplinariedade. E esse projeto está acessível a todos os educadores de forma que eles possam também utilizá-lo nas suas aulas e também contribuir, porque a cada um pode e deve contar uma nova história. Fiquei muito feliz, entre outras coisas, recentemente, uma mãe que me escreveu que o filho, uma das páginas, uma das histórias, fala do Santos Dumont, porque ele aqui morreu, no Guarujá, né? E fala um pouco da vida dele, e o Lucas encontra com ele nesse dia, quando ele está triste, né? Depois eu não vou contar muito da história no final, porque depois se consegue inverter um pouquinho parte dessa história, não é? Mas a mãe me falou: Lúcia, você não sabe, a minha filha leu eu li para minha filha quando eu tinha 5 anos essa história. Agora ela já está mais adiantada, passou-se um tempo, não sei quantos anos na verdade, mas já se passou bastante tempo. E quando foram contar a história, falar do Santos Dumont, ela sabia muito, porque ele era muito íntimo dela. Ela sabia porque o Lucas esteve com ele e ela se interessou muito. Então, uma forma não apenas da criança e dos pais, um segredinho. Às vezes os pais também não sabem parte da história. Então, por intermédio das crianças, eles se interessam e falam: puxa, eu não sabia que isso tinha acontecido aqui, que isso fez parte da história do Brasil. E são histórias importantes, além de falar de temas universais em relação ao cuidado com o outro, com o meio ambiente, enfim, animais em extinção, e também da aventura, né? A aventura que está presente aí nesse espírito que a gente precisa realmente despertar sempre, porque isso está em nós. O livro tem uma série de histórias, não é? Que ele dá oportunidade até para quem está lendo e para a criança continuar e fazer novas histórias. Entre elas, Lucas está, e aqui tem uma coisa também, Lucas está de novo só. Às vezes a criança está só, é uma forma de saber que às vezes é preciso sentar, não é? Pensar, usar a sua intuição, ver aquilo que lhe foi ensinado, para que você possa realmente tomar um melhor caminho. E ele abre um dos livros e ele vai parar em 1908, quando os japoneses desembarcam no Brasil, no navio Kassato Maru, que foi aqui em Santos, não é? E essa página do livro, essa parte do livro, deu origem a um outro, não é? Que é O Segredo da Longa Vida, em que o Lucas, nesse dia, encontra com a japonesinha Aiko, não é? Lucas quer dizer luz e Aiko, amor, né? Ela desce do navio e então eles vão viver muitas aventuras também,
junto com os imigrantes japoneses que aqui desembarcam, e aqui a gente fala de uma parte importante, aqui sob a forma de histórias em quadrinhos, mas a gente conta a saga dos japoneses, a sua contribuição para a história do nosso Brasil, para a nossa cultura, e também um personagem que é o ninja, que é aquele que está atrás do Lucas e da Aiko em busca do segredo da longa vida, não é? Tem partes muito hilárias, muito interessantes, inclusive, de luta. E eu não vou falar qual é o segredo da longa vida, porque aí vocês têm que ler, né? Mas todo mundo gostou muito, principalmente porque a gente insere não só esses elementos todos da história, como também essa parte de aventura e de humor, não é? No ano da imigração, o livro então foi traduzido para o japonês, não é? E lançado lá no Japão, também nas escolas em que há brasileiros e japoneses, em duas linguagens, né? A linguagem infantil e a linguagem já dos adultos. Me parece que é o primeiro livro infantil brasileiro traduzido para o japonês. O príncipe Naruhito, quando esteve aqui no Brasil, ele recebeu o livro, ficou muito agradecido, não é? E o levou também para ser, então, disseminado lá no Japão. O gostoso de se escrever para crianças e também nesse projeto, em que tudo é possível, é também que o livro terá continuidade este ano, voltado já para adolescentes, né? Pensando até na turminha que começou a ler o Tudo é Possível, O Segredo da Longa Vida, e agora já está em outra faixa de idade. E aí voltado, misturando ficção, também uma viagem no tempo, avançando para o futuro e fazendo esses questionamentos aí do cenário, se será um cenário distópico, o que tem a ver, mas sempre enfatizando o espírito humano, não é? E eu acho que trabalhar com crianças e jovens, embora com qualquer fase da literatura, é também porque elas podem modificar e cobrar dos adultos atitudes para que sejam mais responsáveis. Eu sinto isso, sinto que a criança ela pode ser mais exigente quando ela tem contato com uma leitura de qualidade, quando ela tem possibilidade de ter espaço para a criação, seja a literatura, a arte, um trabalho social, enfim, se ela tem a oportunidade de se expressar e ser apenas um objeto de consumo que tem apenas a porta do shopping como opção, não é? Ou porta de drogas, ou porta de bebidas, quando vão para a adolescência, não é? E quando você dá outras oportunidades, os jovens podem realmente conhecer a si mesmos, as suas possibilidades e deixar de entrar nesse niilismo, nessa coisa que já está pré-determinada para eles. É uma forma da gente criar adultos mais exigentes, né? Que possam também cobrar e ter atitudes mais responsáveis. Eu sinto isso dos leitores, sinto que as crianças e jovens elas dão essa oportunidade para a gente ter outros mundos. Tem um velho pensamento: quem troca pães sai cada um com pão, quem troca ideias chega em sua casa com duas ideias, né? O pão é necessário, mas as ideias principalmente para que a gente possa avançar, né? E a nossa evolução, o desenvolvimento de cada um do nosso país passa por uma literatura responsável e também por mais oportunidades que a gente possa dar para as nossas crianças e jovens.